Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Denise Meu nome é William. e nós estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre 5 personagens que tiveram medo. Isso, 5 personagens bíblicos que tiveram medo. Você tem medo de alguma Todo mundo coisa? já teve medo, né? É normal ter medo. Na verdade, teve e tem, né? Isso, porém, tem um problema. Até onde está indo o seu medo? Será que o seu medo está te impedindo de viver as promessas de Deus? Reflita isso. E se você não conhece o canal, é sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nós temos aí uma playlist para você mergulhar e conhecer o nosso trabalho. Se você não me conhece no Instagram, é denise.lunaoficial. Lá você estará por dentro de todas as informações. Isso aí, e assim, o medo é normal. Todo mundo tem medo e terá medo. Só não podemos deixar esse medo nos dominar. Então, vamos lá para o primeiro personagem. Bom, gente, o primeiro personagem é Josué. Todo mundo conhece, né, a história de Josué, que ele ficou responsável de assumir o povo de Israel caso acontecesse alguma coisa com Moisés. Quando Moisés veio a falecer, Josué já tinha que assumir diretamente, porque ele já tinha sido escolhido por Moisés. Porém, Josué conhecia o povo de Israel, sabia como que o povo de Israel lidava com as situações do dia a dia. Sabia que era um povo difícil, um povo rebelde, às vezes um povo idólatra diante de algumas Às situações. vezes não, às vezes sempre, Às né? vezes sempre. E assim, Josué ficou com medo, falou: Deus me livre. Se diante de Moisés, que era um homem que falava face a face com Deus, o povo tratava Moisés desse jeito, às vezes queria enfrentar, às vezes não queria mais obedecer à voz de Deus, imagina eu, que sou um mero pecador, o que esse povo não vai fazer comigo? Então ele pegou que assumiu assim superficialmente, né? Mas em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus ele fala com Josué. Ele chama Josué e dá uma palavra de encorajamento, que diz assim: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então, através dessa palavra, Josué se levantou, tomou o cajado, falou: não, realmente foi Deus que me escolheu e independente da situação, eu vou enfrentar porque eu fui chamado por Deus. E ele foi um guerreiro, porque na Bíblia conta muitas vitórias que Josué teve. Então, tipo assim, em algum momento da sua vida, né, para você dar o primeiro passo, vem aquele medo, aquele receio de não dar certo, de como que as pessoas vão falar, de como que as pessoas vão entender o seu chamado diante de Deus. Mas aqui Deus ele tá falando: lembra da minha ordem, seja forte e corajoso e não tenha medo. Esse foi o primeiro personagem. Bom, o segundo personagem é Elias. E assim, se vocês não conhecerem a história toda de Elias, pelo menos o pedaço que fez cair fogo do céu, eu acho que todo mundo já ouviu falar. Então, assim, quem fez descer fogo do céu foi Elias. E assim, logo após esse episódio, o que ele derrotou, podemos dizer assim, os profetas de Baal, Jezabel ficou sabendo e mandou um recado para Elias, falando assim que os deuses a matassem se até o dia seguinte Elias não tivesse morto. E a partir desse recado, Elias se desesperou e fugiu dali. E encostou embaixo de uma árvore e pediu para que Deus o matasse, porque ele já não estava suportando mais essa perseguição. E por 2 vezes o anjo vem e fala com Elias para ele se levantar e ir. E é apenas na segunda vez que Elias levanta, come e foge ainda para dentro de uma caverna. E ali ele tem um encontro com Deus, uma conversa, e até que Deus manda ele sair dali e enfrentar o povo, e enfrentar toda essa diversidade. E assim, mesmo ele já tendo acabado de sair de uma prova muito concreta da existência de Deus, do poder de Deus, mesmo assim ele temeu. Então, às vezes, mesmo que nós acabamos de presenciar algo milagroso, acabamos de estar ali numa intimidade com Deus muito forte, se o inimigo se levanta, é normal a gente se amedrontar. E aí a gente ficar acuado, ansioso por aquilo, duvidando se vai acontecer ou não. Mas assim como Elias, a gente precisa ouvir a voz de Deus, levantar, sair dessa caverna e ir, enfrentar, porque se Deus está conosco, quem será contra nós, né? Então assim, e até na palavra de 1 Pedro 5:7 fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o medo nos traz ansiedade, insegurança.
E nós precisamos colocar isso nas mãos de Deus, seguir em frente, porque Ele vai cuidar da gente. Bom, o terceiro personagem é Davi, o rei de Israel. Um homem famoso, corajoso, homem de guerra, porém, ele teve medo. E assim, foi um momento muito difícil da vida dele, porque depois que Davi foi ungido, depois que ele derrotou o gigante, depois que ele entrou na casa do rei Saul, Saul teve inveja dele. E Saul meio que, como eu posso dizer, pressentiu, posso dizer, Pode ser. que ele ia ser o próximo rei de Israel. Então, o que Saul fez? Começou a perseguir a Davi. E Davi teve medo. Imagina, o cara enfrentou um urso, enfrentou um leão para salvar as ovelhas, enfrentou um gigante para salvar o povo de Israel, sendo guiado por Deus. Mas ele teve medo de Saul, porque Saul, ele foi ungido para ser rei. E Davi, ele era um homem que, mesmo que era um homem de guerra, ele era um homem que respeitava a hierarquia. Era temente. Né? Era temente, isso mesmo. Então Davi, o que aconteceu? Fugiu. Ele fugiu e foi para a região deserta e montanhosa. Aqui em 1 Samuel 23, do 14 ao 16, fala assim, que Davi se escondeu nas fortalezas da região e Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto que fica perto de Zife. Jonatas, filho de Saul, foi encontrar-se com ele e ali lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Então, às vezes, vai ter momentos na sua vida que Deus ele vai enviar pessoas com palavras de coragem para que você não desista daquilo que Deus ele te chamou. Davi, ele podia muito bem abrir mão e falar, não, eu nunca vou ser rei de Israel, porque se o que está no trono está querendo me matar, eu já vou desistir desse sonho. Imagina o que vai acontecer lá na frente. Mas ele, mesmo com medo, ele ouviu a voz de Deus através da vida de Jonatas e tomou coragem, não para se vingar de Saul, mas para permanecer na promessa de Deus. É isso que a gente precisa, permanecer nas promessas de Deus e mesmo com medo, enfrentar as situações, porque Deus ele vai dar vitória. Bom, o quarto personagem dessa nossa lista é nada mais, nada menos que Pedro. Aquele tão famoso porque afundou. Então, assim, obviamente todo mundo já viu falar, já leu, ou já assistiu em algum filme quando Pedro caminha sobre as águas e na presença de Jesus ele afunda. Por mais que ele tenha pedido para Jesus que deixasse ele ir até Jesus, mesmo assim ele teve medo. E assim, muito parecido com Elias teve muito medo após um grande feito de Deus, né? Sim. Um feito de Deus de ter mandado fogo do céu. E assim, Pedro tinha acabado de presenciar uma multiplicação de pães e peixes para uma multidão. E mesmo assim, após esse milagre, um dos milagres de Jesus, eles num barco e a tempestade vindo muito furiosa e assim, eles viram Jesus, tiveram medo, e aí Pedro ainda fala, deixa que eu vá até a ti. E aí, enquanto ele caminha, ele perde o foco de Jesus. E começa a olhar o vento e a tempestade, e ali ele começa a afundar. Mas o próprio Jesus estende a mão para Pedro e o ajuda a sair dali. E assim, muito parecido com Elias, mesmo quando nós presenciamos coisas grandes e maravilhosas de Cristo, ou quando nós temos experiências com algumas outras coisas, mesmo assim nós temos a possibilidade de duvidar e de ter medo. E assim, contra isso eu separei aqui Deuteronômio 31:8, que fala assim, o Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste nem tenha medo. Então, independente do vento ou da fúria das águas, não tenha medo. Quem está na sua frente é Deus. E ele vai estender a mão para você assim que necessário, se caso você começar a afundar. Porque se você focar sua visão em Cristo e ir firme, tendo fé diretamente para Ele, você vai passar por cima das águas e vai vencer essa situação. E o quinto personagem, ou quinto personagens, são os discípulos de Jesus. Sim, esses mesmo. Esses que foram escolhidos, que fundaram a igreja primitiva, esses que presenciaram milagres, maravilhas, esses tiveram medo. E, assim,
o William falou sobre Pedro, que teve medo, que Jesus estava caminhando sobre as águas, acharam que era um fantasma. Mas nessa situação que eu vou falar para vocês, que se encontra em Marcos, capítulo 4, do 38 ao 41, Jesus não caminhou sobre as águas. Jesus estava dentro do barco. Já imaginou? Outra situação. É outra situação totalmente diferente. Porque, assim, eu acredito que Jesus, quando ele permitiu todas essas situações acontecer, acho que ele falou assim: lá em 2020, vão ter pessoas que vão falar assim: ah, mas eles ficaram com medo porque Jesus não estava no barco. Aí Jesus falou: não, eu vou ficar dentro do barco porque eu vou mostrar para vocês como a fé de vocês é pequena. Como vocês são medrosos, como vocês deixam as situações da vida cobrir vocês. Porque assim, os discípulos estavam lá dentro do barco, daqui a pouco veio o vento forte, as ondas se levantaram e foram lá acordar Jesus. Jesus estava dormindo, descansando. Se fosse uma pessoa que tivesse fé, falava assim, gente, Jesus está no barco, o que essa tempestade vai fazer com a gente? Se o dono do universo, o dono da situação está aqui, que mal vai acontecer? Mas não, os discípulos ficaram com medo. E do mesmo jeito é nas nossas vidas, diante dessa pandemia, diante do desemprego, diante de uma perda, a gente perde a confiança, a gente perde a fé em Deus. Jesus estando no barco, Jesus cuidando das nossas vidas, das nossas situações, a gente ainda tem medo de enfrentar o dia a dia. E Jesus fala assim para eles no versículo 40. Por que é que vocês estão assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Aí os discípulos responderam, cheios de medo. Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Este homem não mudou e nunca vai mudar. Ele continua até hoje e o que ele quer para mim e para você, que você deixa o medo de lado, que esse medo não venha te impedir de confiar em Deus, de confiar no milagre, de confiar na provisão que Deus tem para sua vida. Jesus nunca nos abandonou, ele sempre está no barco e ele está esperando que eu e você tenham um ato de fé. Sim. De confiança, de, como o William falou, lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque eu imagino que os discípulos ficaram ansiosos, falou, pronto, daqui a pouco essa onda vai derrubar esse barco, vai virar tudo aqui, vamos lá, vamos acordar Jesus. Aí talvez alguns, se tivesse com fé, falavam, não, vamos deixar Jesus dormindo aqui, não vai acontecer nada. Não, acorda Jesus porque a gente está com medo. Então que você venha perder o medo. E um ditado bem famoso, se tiver com medo, vá com medo mesmo. Então vá com medo mesmo. Mas confie, não permita com que as promessas de Deus deixem de se cumprir na sua vida por causa do medo. Ok? Então que Deus abençoe você e continua nos assistindo, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você todas as semanas, nos dias que não tiver cover. Tenho certeza que Deus sempre tem algo para falar para vocês.